Bom, no último sábado, Marco Aurélio Mello concedeu uma entrevista a um podcast. Nós vamos acionar agora a repórter Camila Yunes. Boa tarde, Camila, seja bem-vinda. Lava Jato, Bolsonaro, ditadura da toga, são muitos assuntos, né? O ex-ministro do STF deu o recado, né? O que a gente pode destacar hoje, Camila? Oi, Cláudia, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente, foram vários assuntos nesse podcast feito pelo portal Antagonista, que entrevistou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ele falou sobre o início da carreira dele como ministro do Supremo Tribunal Federal, onde ficou por 31 anos. Falou que foi indicado, contou, esse início que foi indicado pelo então presidente Fernando Collor, que é primo dele, e também teceu algumas críticas à Suprema Corte, disse ser contra qualquer tipo de censura e afirmou que o pior tipo de ditadura é a ditadura do judiciário, já que o judiciário é a instância máxima. Vamos ouvir então. E a pior das ditaduras, porque você não tem a quem recorrer, é a ditadura do judiciário, principalmente quando se está na instância máxima da justiça, que é o Supremo. Se um integrante do Supremo atua fora das balizas legais, o que ocorrerá em outra instância? Bom, Cláudia, ele também falou a respeito da judicialização da política e da necessidade de ter um limite entre os poderes, para que um poder não avance o limite e acabe interferindo em outro. Vamos ouvir. Dizia que toda vez que avançávamos, invadíamos espaço reservado ao legislativo, ao executivo, nós lançávamos um bumerangue que podia vir à nossa testa. E não temos a possibilidade de o Supremo se arvorar em competência que não é dele. O desgaste é enorme quando o Supremo não se limita à área que lhe é reservada constitucionalmente. Ele vai para a vitrine e na vitrine o estilingue funciona. Isso é péssimo, paga um preço indevido. Bom, Cláudia, como você destacou, ele também falou sobre a Lava Jato, disse que o brasileiro não se conforma, a maioria dos brasileiros não se conforma com o fim da força-tarefa. Também falou sobre o ex-juiz Sérgio Moro, sobre a candidatura dele ao Senado e afirmou que se Moro tivesse continuado como juiz, muito provavelmente ele seria alçado aí a uma vaga na Suprema Corte Brasileira. Vamos ouvir. Que se ele tivesse permanecido como juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba, ele teria chegado ao Supremo, seria escolhido e guindado da primeira instância para a mais alta instância do judiciário pátrio. Mas ele fez a opção de vida dele com um desgaste desnecessário e eu agora fico até satisfeito por ele ter recuperado, junto ao público em geral, a imagem de cidadão. Bom, Cláudia, essas foram algumas declarações, alguns trechos dessa entrevista que ele concedeu neste final de semana, foi veiculada neste final de semana. Ele também falou sobre um assunto a respeito das eleições de 2022, reiterou uma fala em uma outra entrevista que ele tinha dado na semana passada ao portal UOL, declarando voto no presidente Jair Bolsonaro e disse que, ele justificou esse voto, disse que não votaria no ex-presidente Lula porque isso não seria coerente com a trajetória dele como ex-ministro da Suprema Corte. Então, essas foram algumas declarações da tônica dessa entrevista. Cláudia. Obrigada, então, pelas suas informações, Camila. Até daqui a pouquinho. Vamos voltar com a Fabi Barroso, então. Fabi, você viu as falas, do ex-ministro. Ele critica o STF, diz que é contra a ditadura do judiciário, fala que o Supremo também exerce uma função que não é dele. Muitas críticas, de um juiz que conhece bem o trabalho da casa, 31 anos, exercendo, acho que ele tem bastante gabarito para dizer.
Ele é autor da famosa frase que até virou título do livro em relação àquele inquérito que permanece, né, o inquérito do fim do mundo. Ele vem fazendo essas críticas, mas críticas embasadas. Eu concordo com o ministro, nós precisamos de um limite, nenhum poder tem que adentrar no outro poder, isso é muito importante. Também é muito importante saber a importância da liturgia, né? Não é à toa, eu lembro-me até que foi ele que deu uma bronca numa advogada, uma vez até, eu achei exagero, mas eu entendo o motivo, que a advogada se referiu a ele como você, e ele deu uma bronca, mas por quê? Porque a Suprema Corte, até exemplo de outros países, exige mesmo uma liturgia, uma pompa, exige um motivo real, absoluto, concreto, para você provocá-lo, e a gente vê que não é isso que está acontecendo, virou uma corte praticamente política, isso que impede ao brasileiro. Então, é preciso essa retomada, é preciso fazer essa reflexão em relação à ditadura, né, do judiciário que ele fala. Existe um movimento acadêmico no mundo inteiro também estudando um fenômeno chamado juristocracia, que seria governar através de juízes. E isso é muito sério, porque isso acaba resvelando na democracia que tantos gostam de proteger e tem que ser protegida. Então, com muita maturidade, né, por experiência, que o ministro vem falar isso. Eu acho importante essas críticas, autocrítica, porque ele fez parte do Supremo, e também valeria muito aí os ministros que estão hoje no Supremo prestarem atenção e refletirem de verdade, já que eles não ouviram o conselho de pessoas até mais velhas, como o doutor Ives Gandra. Fabi, como que você vê o papel do ex-juiz Sérgio Moro, que foi ministro de governo, saiu criticando o governo que participou e agora volta, ele está apoiando o Bolsonaro nessa nova configuração aqui que se forma, inclusive sendo bem eleito, né, lá no Paraná? O Sérgio Moro, o que o ministro Marco Aurélio falou, também é uma boa avaliação, né? Se ele tivesse ficado, mas a vida não é feita de si, então a gente precisa analisar o fato concreto. Realmente, o Moro, ele perdeu bastante quando ele resolveu ir para a política, parece-me que não entendia o caminho que ele traçou, saiu de uma forma desastrosa do governo Bolsonaro no meio de uma pandemia, isso acabou repercutindo na popularidade dele, sim, mas agora com as eleições dele, ele mostra que ele politicamente está vivo e mais, né, a gente pode analisar um pouco mais, que o movimento da Lava Jato está vivo, porque também tivemos a eleição do Deltan Dallagnol. Então, é importante porque foram, né, assim, o símbolo do combate à corrupção estrutural, né, essa corrupção que era bem endêmica e dentro de sistemas de governo. Então, importante, e espero que ele aproveite bastante essa chance política, porque eu também concordo com o ministro Marco Aurélio que se ele tivesse continuado ali, ele provavelmente seria hoje um ministro do Supremo, sim.